Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem fala é o professor Thiago Holanda e a gente está dando continuidade ao nosso curso de Matemática Financeira. Hoje nós vamos nos dedicar a um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre taxas nominais, efetivas e equivalentes. E nós vamos tratar desse assunto dentro dos dois regimes, tanto simples como composto. É um assunto bem básico, e nós não vamos ter muita dificuldade. Vamos dar um passo a passo aqui para você entender de forma bem direta como é que se dá essas transformações e essas diferentes taxas nos diferentes regimes. Então, só para você lembrar, a questão das taxas no regime simples é muito importante. Se você não souber fazer a conversão correta da taxa, você pode acabar tendo resultados errados. Então, quando você vai ver o regime simples, por exemplo, e você entra em contato com a fórmula J, né, juros, igual a capital vezes taxa vezes número de períodos, né? J igual a capital vezes juros vezes N, que é o número de períodos. A gente enfatizou e sempre enfatiza que esses dois elementos aqui, ó, se forem informados, eles precisam estar compartilhados, ou melhor, combinando. Eles precisam estar na mesma unidade. Como assim, professor? Bem, se a taxa for de 3% ao mês, você não pode colocar aqui N igual a 5 anos. Você não pode fazer isso. Você vai encontrar uma fórmula errada. Você vai encontrar um resultado errado. Então, se o N for 5 anos, você precisa fazer o quê? Você precisa botar na fórmula N igual a 5 anos vezes, como a taxa está em meses, você coloca 12, né? São 12 meses. Então fica 60. E essa fórmula aqui, essa transformação, vai colocar ambos na mesma unidade, no mesmo período, que é o período mensal. 60, em 5 anos você encontra 60 meses. Então a gente enfatizou diversas vezes, tanto na nossa aula sobre regime simples quanto na aula de regime composto, a importância de você manter sempre na fórmula, em qualquer que seja o regime, as informações na mesma unidade, seja no mesmo período de tempo, seja mensal, bimestral, trimestral, enfim, não interessa. Tem que sempre estar combinando. Período, a variável N com a variável I precisam estar combinando, tá certo? Então, feita essa pequena introdução, né, vamos tentar entender quais são esses conceitos que eu coloquei aqui na tela. Primeiro, vamos começar com o regime simples. É muito importante eu começar colocando aqui uma definição que vai ser importante em toda a aula, não só no momento que formos falar do regime simples, mas também na parte de regime composto. Que definição é essa, professor? É a definição de taxas equivalentes. O que é que significa, o que é uma taxa equivalente? São aquelas taxas que, se você aplicá-las ao mesmo capital e pelo mesmo período de tempo, elas vão apresentar os mesmos montantes, elas vão gerar o mesmo resultado. No regime simples, você descobre qual é a taxa equivalente fazendo um cálculo muito básico, um cálculo muito simples, que é um cálculo de regra de 3. Vou dar aqui um exemplo para você já pegar aqui como é que funciona essa transformação. Então vamos dizer que você tem uma taxa de 4% ao bimestre, tá? 4% ao bimestre. Vamos dizer que você tem essa taxa aqui, tá certo? E você quer encontrar a taxa trimestral, né? Qual é a taxa trimestral? É essa que você quer encontrar. Como é que você faz isso? Bem, vamos fazer um cálculo muito simples, funciona da seguinte forma. 4% é o bimestre. Então vamos colocar aqui a unidade em 2 meses. Ok? 2 meses. E X%, que eu não sei, eu quero descobrir, vai ser a minha taxa equivalente em 3 meses. Por que, professor, 3 meses? Porque é o trimestre aqui, ó. Trimestre, tá certo? Como é que vai ficar esse cálculo? Muito simples. 2x, é o famoso cruz credo, né? 2x e 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 3 dá 12. O 2 passa para o outro lado dividindo, ele está aqui multiplicando, né? Vai ficar x igual a 6%. Ok? Ou seja,
4% ao bimestre, se nós aplicarmos um capital e de repente pegarmos esse mesmo capital e aplicarmos aí ao trimestre, né, dadas as devidas proporções de tempo, né, aumentando aí o tempo, nós vamos perceber que essa taxa que equivale e vai gerar o mesmo montante é a taxa de 6%. Tá certo? Beleza? Vamos aqui ver como é que funciona esse exemplo, né? Vamos fazer aqui um exercício mais, um pouco mais complexo. Uma empresa aplicou em uma instituição financeira 50 mil reais e resgatou, né, o montante 4 meses depois, essa informação, né, vamos só colocar aqui o que fala, né? Essa informação aqui, ó, 4 meses depois, então já tem o meu N, né? Ela resgatou 54 mil reais, beleza? 54 mil reais. Assinale a alternativa que determina a taxa de juros simples, sempre é importante você enfatizar isso aqui, sabe por quê? Porque se for regime composto, muda tudo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Qual é a taxa de juros simples equivalente ao oferida nessa aplicação? Então você está vendo aqui, ó, várias opções. Você está vendo aqui várias opções. Como é que a gente sai de uma enrascada dessa? Vamos lá. Como é que você descobre qual é a evolução de um número dado outro número, né? Se um número maior surgiu de um número menor, uma quantia maior surgiu de uma quantia menor, como é que você sabe qual foi o aumento percentual, né? Você só faz dividir. Então, ó, 54 mil, ele surgiu dos 50 mil. Ele surgiu dos 50 mil, ok? Então, qual foi o aumento percentual geral? É só você fazer essa divisão, né? Você vai cortar aqui todos esses zeros, então você vai dividir 54, você vai dividir 54 por 50 e você vai descobrir que isso aqui dá 1,08. 1,08. 1,08 vezes 50 mil dá 54 mil. Isso significa que 1,08 é um aumento de 8%. Ok? 1,08 é um aumento de 8%. Tá certo? Por quê, professor? Se eu tenho aqui um número X e eu quero aumentar esse X em 8%, qualquer número, isso aqui pode ser qualquer número, tá? Se eu quero aumentar esse valor X em 8%, eu multiplico esse valor X por 1,08. Se eu quiser pegar o valor X e aumentar ele em 50%, eu vou multiplicar, eu vou fazer o produto desse número por 1,5. Isso vale para qualquer tipo, é uma propriedade matemática, tá? Professor, se eu quiser saber 50% de X, eu tenho um X e eu quero não aumentá-lo, né? Aqui eu vou botar aqui aumentar, mas eu quero aqui saber qual é o 50%, qual o valor que equivale a 50% de X. Eu faço o quê? Você vai dividir por 0,5, ok? Propriedades matemáticas. Eu vou só relembrar você, porque esse aqui não é tema da nossa aula, tá certo? Então vamos continuar, só apagar aqui para não ficar uma tela muito poluída. Pronto. Bem, então você já descobriu aqui como é que funciona, tá? Então é 8%. Professor, 8% é a minha resposta? Não, nem tem essa resposta aqui, tá? O que é que eu vou fazer com essa resposta de 8%? Muito simples, né? Ficou torto, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui a linhazinha do tempo, tá certo? Linha do tempo. Aqui tem o período 0, período 1, período 2, período 3 e período 4. Esse 8% aqui, ó, é a evolução daqui para cá. Aqui ele era 50 mil e aqui ele é 54 mil. O período todo rodou e me deu 8%. Então eu preciso encontrar a taxa equivalente e ele vai me dar vários períodos diferentes. Ele vai me dar aqui o trimestre, o quadrimestre e por aí vai. Essa taxa aqui, já que foram 4 meses, a gente pode dizer que é um quadrimestre. Um quadrimestre. Se eu sei que isso aqui é um quadrimestre, porque são 4 meses, então já elimino aqui o item B. Porque não pode ser 4% ao quadrimestre, porque ele já é 8%. Tá? Professor, como é que eu vou descobrir? Vamos lá testar, vamos testando aqui. Vamos lá. 8%, ele é 4 meses. Vamos fazer aqui, vamos tirar aqui a mensal, porque com a mensal a gente fica mais, é mais fácil de descobrir os outros, tá? Então, 8% são 4 meses, tá? 4 meses. X%, né? Deixa eu botar o M aqui de novo. X% é igual a 1 mês. Como é que eu faço agora esse cálculo? Cruz credo, tá? 4x é igual a 8 vezes 1 dá 8. X é igual a 8, o 4 vai passar dividindo, x é igual a 2. Então, mensal, a gente vai ter que vai ter 2%, tá? 2%. Então,
Vamos dividir esse período aqui de forma proporcional. A taxa de juros simples é assim. A gente pode dividir de forma proporcional. Então aqui eu vou ter 2%, aqui vai rodar mais 2%, aqui vai rodar mais 2% e aqui vai rodar mais 2% até somar os 8 bem aqui. Ah, professor, já sei a resposta. É para você saber mesmo. Por quê, professor? Porque, ó, tá vendo aqui? Trimestre, 3 meses. 1, 2, 3. Bem aqui, ó. Parou bem aqui. Soma esses 3 2 aqui. Vai dar quanto? 6%. Aí é a resposta. Item A. Todas as demais opções você pode testar que vai dar errado. Vamos colocar aqui de vermelho só para mostrar aqui com mais clareza. Por que não é 22% ao ano? O ano tem quantos? O ano tem quantos meses? 12. Então, 12 vezes 2, que é por mês, vai dar o quê? 24%. Então não é o item C. Ao semestre. Semestre são quantos meses? São 6. Então, por mês é 2%, 2 vezes 6 dá o quê? 12%. Aqui diz o quê? Aqui diz o quê? 10, está errado. 1,5% ao mês, também já sabemos que não é 2, né? 2% ao mês, tá bem aqui o resultado. Então também já elimina, tá? Então aqui foi só para a gente certificar vocês de que a resposta é essa mesmo. O quadrimestre aqui, né, já vimos no começo que não é, né? O quadrimestre é o próprio 8%. Então tá errado de todo jeito. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, coloca aí um comentário no vídeo com a sua dúvida que a gente vai responder assim que possível. Pessoal, regime simples é isso, tá? Não tem muito o que falar sobre esse tema, não. Ele é bem simples, bem direto, bem básico. Nós vamos depois gravar aí, um vídeo de exercícios, tá? Mas eu já adianto a você que a gente vai focar muito no regime composto, porque é onde apresenta um grau de dificuldade, né, um pouco maior. Ah, professor, é difícil? Não. Ele só apresenta uma complexidade a mais, mas também é um assunto bem simples, tá certo? Nós vamos fazer o possível para tornar ele o mais claro para você. Então, antes de falar do regime composto, deixa eu fazer aqui uma rápida introdução, apresentando 2 novos conceitos. Que conceitos são esses? Taxa nominal, taxa efetiva. Professor, o que é uma taxa nominal? É aquela que está escrita no documento. Você faz aí um contrato e ele tem lá, né, uma taxa que, se não for efetiva, se ela tiver um regime de capitalização diferente, ela não vai ser efetiva, ela vai ser somente a nominal. Já eu explico. E a taxa efetiva é a taxa verdadeira. Ou seja, ela serve para ela que vai de fato produzir os juros do período. Professor, explica melhor. Vamos aqui ver esse exemplo. Um contrato assinado, né, um contrato de empréstimo de 12% ao ano. Só que vai ter informação a mais, bem aqui, ó. Esses 12% ao ano possuem capitalização mensal. 12% ao ano com capitalização mensal. O que é que isso significa, professor? Significa que a taxa, os juros, o mecanismo de juros vai rodar mensalmente. Ele vai rodar mensalmente e não por ano. Então, a cada mês, e não por ano, a cada mês, os juros vão rodar e vão produzir um novo montante. Então, na verdade, essa taxa aqui, pessoal, ela é só nominal, ela só é no nome, tá? Se você tem dúvidas sobre essa nomenclatura, pensa aí na palavra nome, nominal de nome, tá? Ela só está no nome, ela não está na realidade. A realidade é efetiva, que a própria palavra também facilita para a gente entender o significado dela. E qual é a efetiva, professor? É simples. Para você converter a nominal na efetiva, você faz uma simples regra de 3. Apesar de ser no sistema composto, né? Bem aqui. Apesar de ser o sistema composto, onde é que está vai estar aqui meu pincel. Apesar de ser o sistema composto, que geralmente você não calcula nada no composto pelo regime, pela regra de 3, mas nesse caso específico você usa a regra de 3. Ora, 12% para eu encontrar a taxa mensal, que é a capitalização. Como é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 12, que vai me dar 1%. Então, a taxa efetiva desse contrato é 1% ao mês. Então, se eu assinar o contrato e não me perceber isso, eu vou achar que só por ano é que esse empréstimo vai ser reajustado. Mas não, ele vai ser reajustado mensalmente com uma taxa de 1%. Professor, não estou entendendo para que existe essa taxa nominal. Qual é o propósito? Qual é a utilidade dessa taxa nominal? Pessoal, vou ser muito honesto com vocês, né? O que eu leio nos livros é de que esse propósito é meramente marketing, tá? Muitas vezes as pessoas usam esses valores, né? Simplesmente para mostrar uma taxa que não é a taxa verdadeira, né? E infelizmente existem pessoas mal intencionadas que utilizam desses mecanismos matemáticos, né,
para ludibriar, né, outras pessoas. Então, para ser muito honesto com vocês, né, a taxa importante mesmo de nós aprendermos a manipular é a taxa efetiva, que a nominal não tem muita utilidade não, tá? A não ser essa que eu acabei de passar para vocês. Então, observação número 1, no regime simples, essas taxas são sempre iguais. Então, não faz sentido muito você ficar querendo fazer a diferença entre taxa nominal e efetiva no regime simples, porque ambas sempre serão as mesmas. Essa diferenciação você vai encontrar no regime composto. Então, não faz... Pensou em taxa nominal efetiva? Lembra logo do regime composto, tá? E a observação número 2, eu coloquei aqui toda de vermelho para você ter bastante atenção, é de que aqui é o único momento no regime composto onde você utiliza a regra de 3. Para transformar a taxa nominal em efetivo, você usa a regra de 3, divisão simples, divisão comum, tá? Você pode fazer isso comum. Eu não utilizei aqui porque não precisava, porque 12% dividido por 12, já coloquei logo 1% para facilitar. Mas em todos os outros momentos do regime composto, não vai ser tão simples assim. Você vai precisar aí de um raciocínio diferente. Regra de 3, regime composto, somente para operar essa transformação que aqui está. Tranquilo? Espero que esteja ficando claro aí para vocês. Vamos lá, vamos continuar, vamos avançar. Professor, ainda não está claro, ainda não entendi como é que é isso, por que o senhor explicou esse tipo de conceito, né? Vamos aqui entender agora, né, já que eu falei de taxa nominal e taxa efetiva, vamos entender como é que funciona as taxas equivalentes no regime composto. Lembrando, o que é uma taxa equivalente é aquela que, se for aplicada no mesmo capital, no mesmo período de tempo, ela vai gerar o mesmo montante. Então, como é que a taxa no regime simples, já mostrei como é que funciona. Regra de 3 simples. E no regime composto, como funciona? Bem, pessoal, eu trouxe aqui esse desenho para explicar melhor como é que funciona. Se fosse no simples, esse desenho funcionava assim, tá? Antes de começar o composto propriamente dito, deixa eu fazer aqui esse cálculo no regime simples. Como é que ele seria? Aplico aqui R$100. Aplicando aqui R$100. A uma taxa de 10% ao mês. 10% ao mês. No primeiro mês eu vou ter quanto? 110, ok? No segundo mês, 10% vai rodar de novo, eu vou ter o quê? 120. 10% no terceiro mês vai rodar de novo, eu vou ter o quê? 130. Tem alguma dificuldade aqui? Não, né? Você já sabe, você já domina aí como é que funciona. Então você já sabe que isso aqui é bem simples, tá? Então a cada mês vai aumentando aí, né? R$10. Aumenta R$10. Vamos lá. Se eu quiser sair daqui para cá, qual é a taxa equivalente aqui? Ora, eu estou saindo de 100 para 130. Qual foi o aumento? 30%. Então essa taxa trimestral é de 30%. Se eu quiser avançar para cá, qual vai ser a mudança total? De 100 para 120, esquecendo que tem esse período aqui, né, esquecendo que tem essa periodicidade, vai ficar um aumento de 20%. Então, se eu quiser fazer uma taxa bimestral, eu vou ter o quê? Né? Eu vou ter 30%. Se eu quiser fazer... Perdão, tá? Não é bimestral, não. Se eu quiser fazer uma taxa trimestral. Se eu quiser ter uma taxa bimestral, aí eu tenho 20%, ok? Isso é muito simples quando a gente trata de regime simples. Isso aqui são taxas equivalentes, também chamadas no regime simples de taxas proporcionais. Elas são iguais. Elas são iguais. No regime simples, taxas proporcionais são iguais a taxas equivalentes, ok? Taxas equivalentes. Tranquilo? Beleza? Então é isso. Professor, beleza, mas aqui esse slide aqui ele não é para explicar no regime simples, não. Eu só quero explicar no composto, né? Só mostrou isso aqui só para ser mais didático, exatamente, tá? Eu queria só que você entendesse como é que funciona no simples, porque agora eu vou explicar o que de fato é mais importante. É o funcionamento dele no regime composto. E eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só apagar aqui rapidinho, porque senão a minha tela vai ficar muito poluída e você não vai conseguir entender direito. Pronto. Vamos lá. Agora eu quero trabalhar no regime composto, tá? Apliquei R$100, mesma taxa. Vai ser o mesmo período, a mesma taxa, agora no regime composto. Apliquei R$100, primeiro mês, né? Vocês sabem que é igual, regime simples, regime composto. Vai aumentar R$10, vai ficar 110. Nenhuma diferença. Porém, no segundo mês, esses 10% não vão rodar mais sobre o 100, vão rodar sobre o 110. E a gente não vai ter, tá? Um aumento de R$10, vai ter aumento de 11.
Aumentar R$11. Por quê, professor? Porque os 10% vão incidir sobre os 110. E aí, no meu segundo mês, eu vou ter o quê? 121. R$121. Ok? No terceiro mês, vai rodar mais de 10%. E ele vai aumentar agora o quê? Vai aumentar R$12,10. Isso vai me gerar um montante total de quanto? R$133,10. Você já está captando a diferença, né? Diferença aí entre o simples e o composto. Vamos lá. No regime simples, regime composto. Olha aqui a diferença. Se eu quiser sair daqui para cá, uma taxa trimestral. No regime simples eu tinha 30%. Aqui eu vou ter 30%? Não. Né? A taxa equivalente aqui não é de 30%, é de 33,1%. Seria 30% no regime simples. Se eu sair do período 0 para o período 2, para uma taxa bimestral, eu ia ter o quê? 20%, é? Não, 20% é no regime simples. Aqui eu vou ter o quê? 21%. Você está percebendo a diferença que há? No regime composto, né, as minhas taxas equivalentes funcionam de forma diferente. Né? Taxa equivalente. Né? Ao período de 2 meses, né, ela não vai ser 20%, ela vai ser 21%. 21%, perdão. Ela vai ser 21% ao bimestre. Ela vai ser 33,1% ao trimestre. Deixa eu botar aqui o símbolo de porcento. Então, os valores eles não vão ser fechadinhos, né? Se fosse no regime simples, aqui seria 20. E aqui seria 30. E não é. As taxas equivalentes, elas mudam. Por quê, professor? É o velho esqueminha do regime composto. Nós temos juros sobre juros. E esses montantes, eles crescem a um valor, né, uma taxa exponencial. É por isso que eu não posso utilizar uma regra de 3. Se eu utilizasse regra de 3 aqui, pessoal, como eu faço no regime simples, eu ia encontrar uma taxa aqui de 30%. E a gente sabe que isso não bate com a realidade. 30% não me dá esse montante aqui não, tá? Então não posso utilizar esse método. Nesse esquema aqui de regime composto, a gente diferencia taxas proporcionais de taxas equivalentes. As taxas equivalentes são calculadas assim, ok? Professor, beleza. E agora, como é que eu vou fazer? Eu sempre tenho que fazer esse desenhozinho aqui, rodar aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses para poder descobrir? Não, você não precisa fazer isso. Você vai aprender agora uma formulazinha que vai lhe ensinar a fazer isso para qualquer período de tempo. Qualquer período de tempo, tá certo? Que fórmula é essa, professor? Vamos lá. Vou explicar para você agora. A fórmula é assim, ó. 1 mais I grande é igual a 1 mais I pequeno elevado a N. Explicando essa fórmula para você. O I grande é a taxa maior. E o I pequeno é a taxa menor. Maior em período de tempo e menor em período de tempo. E o N é quantas vezes a taxa pequena cabe na taxa grande. Vou repetir. O N é o número de vezes que a taxa pequena cabe dentro da taxa grande. O período da taxa pequena cabe dentro do período da taxa grande. Professor, eu não estou entendendo nada. Por isso que eu trouxe já um exemplo para você já, né, pegar aí de vez e não ter dificuldade. Vamos entender como é que funciona através de um exemplo, tá? Vamos lá. Uma taxa de juros compostos de 4% ao bimestre. Equivale a qual taxa semestral? Então, eu quero sair do bimestre para o semestre. Pessoal, qual é o período de tempo maior? O período de tempo maior é o semestre. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser o I grande. O semestre vai ser, que é maior do que bimestre, ele vai ser o I grande. E o bimestre, que é pequeno, obviamente vai ser o Izinho. Então, vou aplicar agora na fórmula. É 1 mais o I grande, que eu não sei, então não vou colocar, né? Eu não sei, então não vou colocar na fórmula. Vai ser aquilo que eu quero descobrir. Então, vai ficar o I grande aqui. Tá? Eu estou atrás de descobrir ele. Igual a, fecha parênteses, abre parênteses, 1 mais... Eu tenho essa taxazinha pequena? Tenho, tá aqui, ó, bimestre, tá informado, tá? 0,04 elevado a N. Agora eu vou explicar o N de forma que você vai entender perfeitamente. Pessoal, quantos bimestres
cabem dentro de um semestre? Deixa eu apagar aqui essa parte de cima, para você não ficar confuso, tá? Quantos bimestres cabem dentro de um semestre? Simples, né? Aqui, cabem 3, né? Cabem 3. 3 bimestres, dentro de um semestre tem 3 bimestres. O que é esse 3? É isso mesmo que você está pensando. É o meu expoente, ok? É o expoente. Então a fórmula agora, não tem... acabou aqui a dificuldade. É só aplicação de fórmula. Se você trabalhar com calculadora, você já era para ter encontrado, tá? Então vai ficar 1,04 elevado a 3. 1,04 elevado a 3 é 1, vou botar repetir aqui, é 1, na calculadora que eu fiz, tá? 1,124886, eu acho. É isso mesmo. Vou continuar aqui, tá? Agora, esse 1 aqui, ó, que tá bem aqui, ele vai passar para cá diminuindo. Então vai ficar vou logo colocar o resultado final, 0,124886. Isso aqui me diz que o I grande vou diminuir, tá, o tamanho desse resultado, é 1,1248%. Então, a taxa semestral, que equivale a 4% ao bimestre, é 12,48%. Tranquilo? Beleza? Professor, duvido. Será que é verdade? Vamos testar, né? Testa aqui comigo. Vamos fazer aqui um teste. Como é que a gente sabe que a taxa é equivalente? Se a gente aplicar ao mesmo capital, no mesmo período de tempo, e nós obtivermos o mesmo montante. Então vamos aqui aplicar, né? Vamos fazer aqui um teste, tá? Eu vou pegar um capital 1.000 e vou colocar aqui durante 6 meses, né? Vou colocar aqui 6 meses. Vou fazer o teste. Se eu aplicar essas duas taxas, o meu 6 desapareceu. Se eu aplicar essas duas taxas nas duas formas de montante, eu tenho que ter o mesmo montante, né? Na fórmula do montante dos juros compostos, eu tenho que ter o mesmo resultado. Se eu não tiver, essas taxas estão erradas. O cálculo errou. Então não é para ser, elas não são equivalentes, mas elas vão ser e vou mostrar isso agora para você, tá? Então vou testar aqui, né? Eu vou testar aqui o 4% primeiro, tá? Então eu tenho montante é igual a capital 1.000 vezes 1 mais 0,04 elevado o montante é bimestral, né, pessoal? Lembra, né? Montante é bimestral. E eu quero aqui n igual a 6, tá? N igual a 6. Então, em 6 meses, eu tenho quantos bimestres? A gente já sabe, é 3. Isso aqui vai me dar o quê? 1.000 vezes... aqui a gente já sabe esse resultado, né? Por coincidência, a gente fez o mesmo valor. Isso aqui vai dar 1,124886. Esse valor multiplicado por 1.000 vai me dar um montante de, que é o resultado, vai ser 124,86 centavos. Esse é o montante. O outro montante, ele tem que dar exatamente esse mesmo valor aqui. Vamos fazer? Vamos lá. Testar aqui o 2. Montante igual a 1.000 vezes 1 mais... Qual é a taxa semestral que eu quero testar? 12,48... Perdão, 12,48 não, pessoal, desculpa, tá? É 0,1248, tá? Essa taxa é semestral. E ele está me pedindo aqui, o teste me pede em 6 meses. Então, é elevado a 1, que já é o próprio período de tempo dela. Então, isso aqui vai ficar 1.000 vezes 1,1248. Você já sabe, né? Isso aqui vai dar exatamente o resultado que a gente está querendo. Vai dar 1.124, aí o 86, né? Aqui, 86. O 6 eu tirei, tá? Da taxa, para não ficar muito grande. Tirei o 6 da taxa. Mas ele está aí porque você sabe, eu só quis reduzir o tamanho aqui da taxa, para não ficar tão grande, tá? Então, basicamente deu o mesmo montante. Ora, se elas deram, utilizando o mesmo capital, o mesmo período de tempo, deu o mesmo montante, então comprova-se que elas são equivalentes. Beleza? Sem dificuldade. Vamos avançar aqui, a gente já está chegando na parte final da nossa aula. Vamos fazer aqui o último exercício. Considere uma taxa nominal de 12% ao ano, com capitalização mensal. Opa, né?
Se ele me deu esse dado, então eu posso já calcular a taxa efetiva, porque é com ela que eu vou conduzir os cálculos, tá? Ela que vai ser importante para mim. 12% ao ano, a gente já fez essa taxa aqui, nesse instante, tá? Alguns minutos atrás. Então isso aqui vai me dar 1% ao mês. Essa aqui é a taxa efetiva, tá? 1% ao mês. Vamos lá. Vamos agora, deixa eu separar aqui. Vamos agora encontrar os valores, né? Vamos lá. Calcule, o item A, calcule a taxa efetiva bimestral. Taxa efetiva bimestral. A minha taxa efetiva, olha que eu vou trabalhar o tempo todo com ela. A taxa nominal não tem utilidade para mim mais. Eu só uso ela para encontrar a efetiva. Agora eu vou ficar olhando para efetiva, tá? Então, eu tenho uma efetiva que ela é mensal. E ele tá me pedindo o quê? Ele tá me pedindo a efetiva bimestral. Como é que eu calculo isso aqui? Simples. 1 mais I, formulazinha, tá? 1 mais Izinho elevado a N. 1 mais I grande, aqui do outro lado, 1 mais I pequeno elevado tudo a N. Então vamos lá. Qual é o I grande? Bimestre é maior que mês. Então meu I grande é o bimestre. 1 mais I grande. Aqui vai ficar 1 mais... O I pequeno é a taxa bimestral. Então vai ficar 0,01, que é 1%. Quantos bimestres cabem... Quantos meses, perdão, né? O pequeno é mensal. Quantos meses cabem dentro de um bimestre? Muito moleza, né? 2. Tá certo? 1 mais I. Esse aqui vai dar 1,01 elevado a 2. 1,01 elevado a 2, dá 1,010201. Tá certo? Esse é o resultado. Então, esse 1 aqui vai passar por outro lado diminuindo. E eu vou ter um I é igual a 0,0201, que equivale a 2,01%. 2,01%. Beleza? É difícil, pessoal? Não, não é. Isso aqui não é difícil, tá? É bem tranquilo, bem... Você tira de letra isso aqui, tá certo? Item B. Item B. O item B, ele me pede a taxa efetiva anual. Taxa efetiva anual. Como é que eu faço isso aqui agora? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a fórmula de novo. 1 mais I grande é igual a 1 mais I pequeno elevado a N. Pessoal, aqui eu tenho duas formas de trabalhar, tá? Tenho duas formas de trabalhar. Eu tenho a taxa bimestral, concorda? Então eu poderia fazer assim, ó. 1 mais I grande é o ano, né? Taxa anual, o ano é maior do que o bimestre, maior que o mês. Então é 1 mais I grande, que eu quero saber. Aí vai ficar 1 mais... Qual é o meu I pequeno, né? É 0... O bimestre, né? Se for bimestre, se eu trabalhar com bimestre. 0,0201. Quantos bimestres tem dentro de um ano? 6. Eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Posso fazer desse jeito. Se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar o resultado. Vou trabalhar aqui com a taxa original, né? Só por questão de fidelidade mesmo, tá? Vou colocar aqui 0,01. Aí aqui eu vou levar o quê? É levar 12. Ah, professor, isso é impossível de calcular. Na mão, realmente, você vai ter um trabalho muito grande. Se você estiver fazendo aí, estudando isso aqui porque está fazendo disciplina na faculdade, então é possível que o seu professor aí ajude você, deixando você usar a calculadora, né? Aí é tranquilo. Porque isso aqui, para resolver na mão, é muito difícil, tá? Então, isso aqui, esse valor, né, vai me dar 1 mais I. Esse valor aqui, ó, elevado à 12ª potência, vai me dar, se você fizer na calculadora, 1,1268. Vou continuar aqui, tá? Vou continuar aqui desse lado. O 1 vai passar para o outro lado diminuindo, e o I grande vai ser 0,1268, que em termos percentuais você já sabe que dá 12,68%. Olha aqui a diferença, só para fins didáticos, tá? Olha aqui a diferença. A taxa de 12%, ela é taxa mentirosa, ela não serve para muita coisa não, é só a taxa nominal. A taxa verdadeira anual é 12,68, ok? Foi só diferença pequena. Não, quando a gente está falando de juros, né, especialmente se forem aplicados às finanças e dinheiro, né, não é essa diferença de 0,68% é grande, tá? Uma diferença grande. Então vamos aqui para o item C, né, para a gente concluir aqui o nosso exercício. Item C, calcule a taxa nominal. Opa! Taxa nominal anual com capitalização bimestral. Opa! Isso aqui, professor, é difícil. Não, não é. Presta atenção. Se você calcula a taxa com regra de 3, lembra, nominal para efetiva, efetiva para nominal, usa a regra de 3. Ok? Então, você já tem a taxa
Bimestral? Já. Essa aqui, ó, capitalização bimestral, efetiva bimestral, você já tem, tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Então, como é que você faz para encontrar anual, a nominal anual dela? É simples, você vai pegar aqui o 12,01 vezes 12. Isso aqui vai me dar 12, perdão, 12 não, tá, pessoal? 0,6. Por que, professor, 0,6? Porque é bimestral, tá? Para eu chegar de bimestre a ano, eu não multiplico por 12. Eu só multiplico por 12 se eu quiser chegar de mês a ano. Como eu tô com bimestre, né? Então eu tenho que multiplicar por 6. Isso aqui vai dar 12,06%. Essa é a taxa nominal anual com capitalização bimestral. Com capitalização bimestral. Ah, professor, o senhor disse que precisava de regra de 3? Precisava, mas você pode fazer assim, ó. Que aqui a gente foi mais rápido, que eu tenho certeza que você já entendeu. Mas se você quiser encontrar isso por regra de 3, é só você fazer assim, ó. 6 bimestres, né? Que é um ano, né? É um ano, 6 bimestres. Eu tenho uma taxa aí, que eu não sei, é desconhecida. E um bimestre, eu tenho 2,01%. 0,1%. Faz o cruz credo e você vai encontrar exatamente essa aqui, ó. Sem medo de errar, tá certo? Sem medo de errar. Esse é o resultado. Beleza? Pessoal, tem dificuldade? Não. Se tiver, coloque aí nos comentários que a gente vai explicar melhor, tá? Se eu ver que teve muitas outras dificuldades aí em algum tema específico, eu posso gravar aí um vídeo a mais para esclarecer melhor para vocês, tá certo? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo teórico de hoje. Eu vou gravar um outro vídeo somente com exercícios desse assunto para você aí, consolidar esse conhecimento aí na sua cabeça, tá certo? Agradeço demais por ter participado da aula, por ter assistido. Para você dar apoio ao nosso trabalho, se inscreve no canal, curte o vídeo e com certeza vai nos ajudar bastante a divulgar esse trabalho que a gente está fazendo. Belezinha? Até o próximo vídeo e valeu!